Fala aí, arquiteto Júlio na área, e hoje nós vamos aprender a como modelar o mobiliário da Mobile diretamente no ArchiCAD. Bora lá? Primeiro passo que nós vamos fazer, nós acessamos aqui o site da Mobile e vamos procurar aqui por este painel para TV de 50 polegadas EOS. No site nós podemos ver algumas imagens, algumas referências de medidas, e nós salvamos essas imagens aqui como referência para utilização neste tutorial. O que nós faremos na sequência? Nós vamos abrir aqui o ArchiCAD e vamos iniciar a partir do template 23 do ArchiCAD Português Brasil. Bom, ao abrir o ArchiCAD, nós faremos apenas algumas modificações para agilizar o processo. Vamos puxar essa aba aqui para a esquerda e nós vamos ligar aqui o navegador. Agora faremos alguns ajustes, algumas dicas iniciais. Vamos mudar aqui as unidades. Então, em opções, preferências de projeto, unidades de trabalho, e nós vamos mudar aqui para centímetro, para ficar mais fácil de modelar o nosso móvel. Nós vamos modificar também esses níveis, não precisam de todos esses pisos no projeto. Atalho Ctrl 7 ou botão da direita aqui, definições de piso, nós vamos tirar todos esses níveis e vamos escrever aqui nível de referência, tá? É um nível de referência apenas para modelagem. Recomendo apagar essas elevações e deixar somente esta elevação que será a nossa base. Vamos dar um Ctrl D e colocar aqui próximo da origem. Então nós faremos o seguinte, pessoal, vamos abrir aqui essa elevação e nós vamos importar aquela imagem e escalar ela aqui para este tutorial. Então nós vamos lá na pasta Mobile e vamos basicamente aqui arrastar a vista do painel que disponibiliza pelo site. Então nós vamos dar um Ctrl D, colocar ali diretamente aqui na origem e vamos redimensionar a imagem através do atalho Ctrl K ou clicar em novo tamanho. Ok, clicamos num ponto até o outro ponto, não temos snap porque não é vetor, 184 centímetros. Pronto, aqui está. Se você quiser, você pode diminuir aqui a profundidade a largura dessa elevação. Então o que nós faremos aqui, pessoal? Basicamente, vamos começar pelo painel. Então F2 e nós vamos vir aqui. Vamos fazer com algumas ferramentas como parede, piso, para facilitar. Então vamos clicar aqui em parede e nós vamos deixar todos no vegetal ArchiCAD mesmo. Vou escolher aqui a parte do fundo. Nós vamos escolher aqui um material para a parte do fundo e um material para essa parte aqui da frente, tá? São dois materiais diferentes para poder depois editar como objeto. Então nós vamos vir aqui algumas dicas. Geralmente eu recomendo colocar aqui sempre nesse geral para ele não ficar criando superfície, depois desabilitar. É uma dica extra. Nós vamos vir aqui e escolher aqui o material MDF, por exemplo, e colocar aqui a espessura. Vou considerar aqui em torno de 5 centímetros e a altura conforme a imagem, 161 centímetros. 161, Enter, e o comprimento deste elemento terá 184 centímetros. Então nós vamos clicar aqui, colocar aqui o sentido 184. Vamos voltar na elevação. Observe que ele está quase do tamanho da imagem perfeitamente. Nós vamos colocar a imagem aqui, clicar em um ponto quente aqui para arrastar. E nós vamos colocar aqui do lado 350 centímetros. E aí nós podemos fazer as peças e mover de acordo com a necessidade, conforme vai evoluindo o modelo. Então, fizemos a parte de trás do painel. Se apertarmos F3, 2 cliques no scroll, podemos visualizar. Dica: habilitem aqui na visualização, opções de visualização 3D, contornos, e eu recomendo colocar aqui vistas 1 para 100 ou 1 para 50, apenas para ligar o contorno preto. O que nós faremos aqui basicamente? Nós vamos modelar primeiramente de baixo para cima. Então nós vamos começar com esse painel aqui de baixo, ok? Aproximadamente ele vai ter 58,10 vezes 3 mais essas espessuras que não temos aqui. Então vamos jogar um zoom, apertar M e medir aqui aproximadamente.
tem quase 1,5. Então, vamos considerar aqui. Para facilitar, pessoal, na conta, eu vou considerar com 2 centímetros. Então, fica 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou considerar mais 8 centímetros. 182 menos 184 dividido por 2. Então, nós vamos considerar com 0,85 centímetros. Então, nós vamos vir aqui, colocar, arrastar, tab, 0,85. Fazer novamente, tá? O ruim é que essas guias não dá para dar Ctrl Z. Então, nós vamos voltar, arrasta, tab, 0,85. E vamos jogar aqui outra guia. 0,85. Para não ficar esse símbolo aqui, eu vou arrastar ele aqui para fora, tá? Mas isso não impacta no nosso desenvolvimento. O que nós faremos agora, pessoal? Nós vamos desenhar primeiro estas travessas aqui, ó. Tanto essa, quanto essa, quanto essa e essa. Então, consideramos 2 centímetros no cálculo e eles vão ter aqui uma altura de 16,10. Então, vamos voltar aqui, F2, parede, e vamos considerar aqui, conforme a nossa imagem, 16,10. Então, 16,10 e vamos dar um OK. Prestem atenção, aqui eu vou considerar aqueles 2 centímetros de espessura para esse MDF. Qual é o comprimento dessa madeira? 38 centímetros. Vamos clicar aqui, Shift Tab, 38 centímetros. Então nós faremos o seguinte, vamos espelhar, selecionar, Ctrl Shift M, vamos parar aqui no meio do painel e espelhar. Muito bem. O que nós faremos agora, pessoal? Nós vamos dividir aqui em 2 partes. Então nós vamos apertar aqui nesse comando, Ctrl U, distribuir -1, porque eu já tenho na ponta, e vou colocar aqui 2 partes. Enter. Vamos clicar aqui e colocar até ali. Pronto, ó. Vamos apertar um M e medir aqui dentro. Tem que ter 58,10. Exato. O que nós faremos agora? Nós vamos fazer, se olharmos essa imagem, essa base aqui, ó. Ok? Então, essa nossa base será feita como laje. Então, vamos apertar aqui o comando laje, colocar no Vegetal ArchiCAD e mudar o material para o mesmo material MDF. Então, nós vamos mudar aqui a espessura, consideramos 2 centímetros, OK, e vamos desenhar. Detalhe, essa extrusão vai ser de cima para baixo, OK? Clico aqui, vamos ver no 3D, F3. Muito bem. O que nós faremos agora? Ajustar as alturas, porque eu não ajustei a altura. Então, vamos pegar aqui na elevação. E minha recomendação, vamos puxar uma guia. Esperar um tempo, puxar aqui para cima. Ó. Aproximadamente da base, ela vai ter 2,5. Eu vou considerar valores redondos. 2,5. Nós vamos selecionar com o Shift essas peças. Ctrl D. Clicar aqui e arrastar até aqui. Muito bem. A placa de cima, eu seleciono esta parte. Vamos clicar no ponto quente. Ele quer arrastar, basta apertar o Ctrl e fizemos a parte de cima. Certo? Próximo passo. Está aqui no F3. Nós faremos agora a parte da porta, do painel que vem aqui na frente. Se olharmos aqui a imagem, ó, tem um painel. Vou aqui a foto como referência. Tem um zoom aqui na imagem, aqui, ó. E ele passa aproximadamente aqui 1 centímetro esse painel na frente. Então, o que nós vamos fazer agora? Basicamente, eu vou pegar já o comando parede aqui mesmo, ó. Eu posso dar até o conta-gotas, ó, Alt. E nós vamos desenhar aqui em 3D mesmo, ó. Eu clico neste ponto, se ele estiver fazendo para dentro, aperto o P, ele inverte. Vou colocar até o outro ponto. Muito bem. E nós vamos simplesmente clicar aqui, subir nesse ponto, ele vai ficar com 20,10. Nós vamos considerar 21,10 para ele ficar aquela parte que ele passa na frente. Qual que é a grande dica aqui que nós vamos passar para você para ele ficar um pouco mais realista conforme está na imagem? Senão o ArchiCAD costuma grudar as peças. Então, o que fará a diferença na sua imagem? Lá no F2 nós vamos pegar esta parede, vamos dar um Ctrl D
e vamos arrastar aqui para frente 0,1, apenas para ficar essa distância aqui e fazer essa marcação na lateral. Como o mobiliário não é igual à marcenaria, que você precisa colocar realmente os espaçamentos corretos, aqui eu estou considerando com base em uma imagem. Então, nós consideramos 0,1 centímetro. Nós vamos selecionar esta parede, clicar no machado, centralizar e dividir em duas partes. E faremos o seguinte, eu puxo aqui jogo uma guia, e nós vamos considerar aqui para um lado 0,1 e para o outro 0,2, né? E vamos puxar aqui, ó, daqui, vamos descolar primeiro a peça, depois esticar até aqui. Muito bem. F3, observem que aqui no 3D ele faz essa marca. Próximo passo, antes de continuar, nós estamos nessa parte aqui de baixo. Ele é um outro material, um outro acabamento. Então o que recomendamos? Selecionar aqui, vou apertar Ctrl D e vou mover aqui nesse vetor. Ó. Vou colocar, por exemplo, 50 centímetros. Apenas para quando eu voltar saber que está 50 centímetros. Nós vamos escolher aqui o mesmo material. Então eu vou escolher, por exemplo, madeira compensada. Madeira compensada. Ainda não é o acabamento final, mas isso vai facilitar depois a edição no objeto. Vamos selecionar, voltar para madeira compensada, Ctrl D e vamos arrastar de volta ali, ó, 50. Muito bem. O que nós faremos agora? Nós vamos fazer esta parte aqui, ó, da estrutura da base dessa parte superior. Então, o que nós faremos aqui basicamente? Pegar a guia, observa que aqui tem 10,9, então vamos arrastar 10,9, vamos pegar essas duas bases, arrastar, Ctrl para copiar, vou clicar no ponto quente, vou diminuir até aqui, observe que ele puxa os dois, e observem aqui na imagem também que ele é um pouco recuado. Então se nós olharmos lá no site, ó, aqui é um pouco recuado essa imagem, dá para ver também no desenho técnico aqui do lado, ó. Vamos abrir lá no ArchiCAD, aqui do lado, ó. Tem aproximadamente, eu vou apertar M, ó, aproximadamente 3,5. Então nós vamos fazer o seguinte, lá no 3D, F3, recomendo pelo 3D, vou selecionar essas duas partes, vou clicar aqui no azul, o azul é o caminho, ó. Ele busca mexer no caminho da peça, então eu vou clicar, vou dar um Tab, tá vendo que tá com 38? Então eu vou considerar 3 centímetros, tá gente, para facilitar aqui na conta. 35, ele vai encolher 3, clico no ponto quente, Tab 35, ele vai ficar com 3 novamente. Aqui eu só vou colocar no MDF, porque é o mesmo acabamento, pelo que vimos aqui na imagem, ó. O mesmo acabamento. Então, voltando aqui, na elevação, vamos pegar esta base, adicionar o Ctrl para copiar, deixa eu tirar a paleta flutuante, colocar até aqui de baixo para cima, tá? Aqui é bom colocar de baixo para cima, ó. Vou arrastar novamente, porque nós vamos mudar aqui a espessura, vamos considerar, por exemplo, 5 centímetros, que ela é um pouco maior aqui, ó, na imagem. Se nós apertarmos M, tem aproximadamente 4,5. Vamos colocar 4,5. Por exemplo, 4,5. Beleza? F3. E vamos trocar esse material para MDF. Muito bem. Estamos quase concluindo. Próximo passo, eu vou selecionar. Observem que do topo para baixo ele tem 17,2. Então nós vamos jogar uma guia, parar um tempo, arrastar para baixo, 17,2. E vamos copiar agora com o Ctrl este mesmo elemento. F3. Observem que agora nós temos lá a parte superior. Se voltarmos lá naquela elevação, observe que aqui é menor. Vou dar um M. Tem em torno de 15,5. Então o que nós vamos fazer aqui? No 3D mesmo, eu posso colocar uma guia aqui. E daqui para cá nós vamos colocar 15,5. Eu não quero fazer conta nesse caso. Então nós vamos parar um tempo na guia, arrastar, muito parecido com o SketchUp, 15,5. Clico aqui, clico sempre no azul, viu pessoal? Ó, eu clico aqui e uso esse aqui, ó, esse comando, afastar aresta. Vou considerar até aquele ponto, ó.
Se você não estiver conseguindo conectar, encosta sempre aqui na linha que ele pega, tá? Ó. Semelhante ao SketchUp. E para concluirmos agora que está separado, nós vamos fazer esses dois furos que tem aqui, ó, tanto esse quanto este. Então, qual é a nossa dica? Nós faremos o seguinte: nós vamos abrir a elevação. Tá com aproximadamente, eu vou dar um M aqui da base para cima, quase, eu vou colocar no meio desse vão. Então, vamos fazer o seguinte: M, vou colocar a guia até aqui, M, aqui eu estou com 10,9, eu vou subir um 5 aqui, por exemplo, tá? 5, e desta base para cima, aproximadamente desta base até aqui em cima, tem quase 80 centímetros, então nós vamos puxar para aqui no tempo, 80 centímetros, muito bem, e aqui vai ser no centro do móvel, ó. Para um tempo e também sempre cuidado ao arrastar, porque Ctrl Z não volta. E agora nós vamos fazer o seguinte, o grande truque. Eu venho aqui na planta, como eu usei peças construtivas, eu não usei Morph, eu vou vir aqui em Viga, vou dar um duplo clique, vamos escolher a opção aqui ArchiCAD, a opção aqui da viga, tipo de segmento central, vamos considerar que tem 7 centímetros esse diâmetro aproximadamente, e o material, nós vamos considerar um material mais forte que a madeira, por exemplo, o aço. Vamos voltar ali na viga, ok, vamos considerar que ela nasce no 0, porque eu vou mexer na elevação mesmo, ó. Faço aqui, que é o centro. Observem, tomem cuidado, porque esse aqui é aqueles dois riscos que estavam antes. Eu vou remover essa guia, vou parar aqui e vai me dar o centro, ó. Pronto. Vou fazer daqui até aqui. Vamos abrir uma elevação, selecionar. Se você parar aqui, ele acha o centro com ponto quente. E nós vamos arrastar aqui com Ctrl para adicionar tanto em um quanto outro. F3. Pronto. Aí qual que é a grande dica que nós passamos para vocês? Ctrl L cria um vegetal chamado vazio. É apenas para criar o mobiliário, pessoal. Vamos jogar esses dois vegetais nesse vazio. E nós vamos congelar esse vegetal para converter agora em objeto. Olha lá que legal. Então, como que a gente vai fazer agora para fazer o final? Antes disso, nós recomendamos, eu vou deixar no link da descrição, um objeto, para vocês entrarem no nosso site, baixar um objeto de ponto quente em 3D. Eu vou clicar aqui 2 vezes no objeto, nós vamos carregar aqui, eu vou importar diretamente da nossa própria biblioteca, carregar outro objeto, nós vamos carregar do nosso próprio aqui, ó, ponto quente 3D. Qual é a vantagem desse ponto quente 3D? Nós fizemos esse ponto quente 3D para facilitar, eu vou colocar aqui no Vegetal ArchiCAD, os pontos quentes na hora de você usar na elevação, corte, em qualquer vista. Então nós vamos colocar em todos os pontos, ó. Jogar um zoom, colocar em todas as quinas que vocês acham importantes terem no projeto de vocês. Então, vou colocar aqui em todos, joguem sempre zoom, aqui. Vou acelerar um pouco o vídeo, pessoal, só para ganharmos tempo. Bom, uma vez colocado então todos os pontos quentes com este objeto, ele é um objeto, qual que é a grande dica? Dá um Ctrl A, Ctrl T, observe que ele só pega esses objetos, por isso que recomendamos fazer em um arquivo separado. Vou selecionar todos, colocar tamanho 0, pode ver que ele vai ficar uns pontos apenas, ó. E aí o que nós vamos fazer para finalizar? Selecionar tudo, vir aqui em arquivo, salvar como objeto, ok, e o nome do nosso objeto vai ser igual ao nome lá do elemento da mobile, por exemplo, ó. Painel 50 polegadas Zeus, vamos voltar aqui, dar ok, e observe que ele cria um monte de canetas, materiais,
elementos que depois eu vou ensinar para vocês como apagar. Então eu vou fazer o seguinte, basicamente MDF é esse acabamento aqui, ó. Então nós vamos chamar aqui de painel. Por isso que eu recomendei vocês separarem o material primeiro. O aço é aquele vazio. Então eu vou colocar aqui vazio porque eu lembro de apagar. Madeira compensada eu vou colocar que é o caso do acabamento aqui da porta. Então eu vou colocar aqui porta, por exemplo. Onde está a superfície eu vou tirar lá no ArchiCAD, eu não vou precisar no gestor de biblioteca. Eu vou dar um OK aqui basicamente. Pessoal, observem o seguinte. Nós vamos colocar aqui o objeto. Vou dar um clique aqui na tela. Vamos colocar aqui o objeto. Então Ctrl D. Olha que interessante, ó. Ele veio parar aqui nos objetos, se vocês clicarem duas vezes, ó, biblioteca interna, apareceu aqui. O que nós vamos fazer só para ele ficar melhor? Porque a visualização na planta não tá legal, ó. Ele fica meio que wireframe, modo aramado. Então vou ensinar uma grande dica para vocês. Nós vamos deixar um script aqui na descrição do vídeo, para vocês copiarem e colarem para funcionar da forma que eu vou mostrar aqui. Basta selecionar o objeto, vir em arquivo, biblioteca, abrir objeto. O que nós vamos fazer? Aqui nesse 2D, nós vamos copiar e colar a descrição de um script. Então, qual que é esse script? É esse aqui, ó, Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vamos deixar aí na descrição, e eu vou clicar aqui em salvar. Quando eu apertar F2, observa que ele fez o quê? Transformou no modo cores consistentes ou sombreado. Então, ele criou automaticamente a Ashura. Isso facilita muito para quando você tiver um piso embaixo, um elemento embaixo, ele não ficar transparente. E vai ficar associado ao material que você escolheu. Outra grande dica, nós vamos fazer agora aqui algumas edições extras. Então vamos clicar aqui em abrir novamente. Após verificar esse 2D criado automático, lá em parâmetros nós vamos fazer o seguinte. Essas canetas nós não precisamos. Então nós vamos clicar aqui. Eu recomendo clicar do segundo, apagar, porque eu vou apagando, ó. Nós vamos deixar apenas uma caneta. Eu clico aqui e escolho lá a caneta, ó. Eu escolho geralmente o 4, que é para mobiliário, ok? Para objetos. E aí eu venho aqui materiais, ó, o vazio aqui, ó. Vou apagar, não preciso dele. Painel eu vou deixar porque é um padrão quando ninguém escolher, e o porta eu vou deixar para a pessoa saber quando editar tanto um quanto o outro. Superfícies, nós vamos tirar essa superfície, eu vou apagar, porque no ArchiCAD 23 eu vou controlar tudo pelo material de construção, esses objetos. Apenas isso, pessoal, basta clicar em salvar. E uma dica extra para quem quiser criar seus objetos personalizados, basta ir lá no site. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o site do próprio fornecedor. Vou abrir aqui, vou clicar aqui, ó, copiar imagem, e eu posso vir aqui, olha que legal, vou clicar aqui em imagem, Ctrl V. Na hora que eu clicar em salvar o objeto aqui, ó, vou fechar, nós vamos salvar, olha que legal, ele criou uma imagem automática, aqui está o nosso 3D e aqui a nossa planta. Vamos salvar aqui, para ele salvar por cima esse objeto, e olha lá o nosso objeto, pessoal, lá no F3. Observem aqui que ele gerou uma imagem e automaticamente ficou só aqueles materiais. E nós vamos escolher aqui os painéis, ó, o acabamento. Então eu vou trocar aqui como exemplo que está o painel, que é aquela parte traseira. Então nós vamos escolher aqui outro como exemplo, um amarelo. E nós vamos escolher para acabamento da frente um outro material apenas como referência, aço, por exemplo. Olha que legal. E nós criamos o nosso objeto a partir de ferramentas nativas do ArchiCAD. Se você gostou desse vídeo, nós pedimos para você dar aquele like, compartilhar com seus colegas, e se você quiser ver mais conteúdo como este, nós pedimos para você deixar nos comentários aí da descrição deste vídeo, ok? Muito obrigado, pessoal, até a próxima!